Muitos técnicos e instaladores me perguntam, Gabriel, unidade condensadora congelando, o que pode ser? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre detalhes importantes sobre esse assunto. Esse aqui é o quadro Mestrão Responde, onde você faz as perguntas e a Poloar responde para você. E olha só, a gente precisa entender se esse equipamento aqui é um equipamento novo, foi recém-instalado ou se é um equipamento antigo, porque esse detalhe pode fazer a diferença para a gente entender qual que é o problema. A primeira coisa, sendo o equipamento antigo, eu preciso verificar se os meus trocadores estão limpos. Então, o meu condensador está limpo, a minha unidade externa está limpa, o meu evaporador aqui também está limpo, remover os filtros, pô Gabriel, vim aqui, removi os filtros, garantir, está limpo aqui, a minha turbina está limpa, isso é muito importante, porque aí eu consigo verificar pontos que vão fazer a diferença na hora do diagnóstico. Por que, Gabriel, eu preciso que esse equipamento esteja limpo? Porque o que é o congelamento aqui? É quando a minha temperatura externa está muito baixa, quando eu ativo o modo de aquecimento. Vocês podem perceber que geralmente essa unidade aqui ela vai congelar quando o equipamento estiver funcionando em modo de aquecimento. Então coloquei em modo de aquecimento, o transporte de calor ele vai ser invertido. Ou seja, desse lado aqui eu vou ter uma insuflação quente e na saída aqui do meu condensador, na saída da minha unidade externa, eu vou estar deslocando o ar frio. Dessa forma que o aquecimento funciona através da válvula reversora que nós temos aqui dentro. Então, logo após verificados que o equipamento realmente está limpo, eu preciso entender se a minha parte eletrônica está funcionando bem e elétrica. Como assim, Gabriel? Se eu não tenho nenhum tipo de relé ou placa travada. Em alguns equipamentos antigos, pode acontecer do seu relé ficar travado e o equipamento não desligar, ele continua ligado, por mais que você aciona para desligar, ele fecha essa letra aqui, ó, mas a unidade externa continua ligado no modo aquecimento. Dessa forma, eu vou ter o congelamento. Então a primeira coisa é verificar. Quando eu estou desligando o equipamento, após 1 minuto ele está desligando também. Segundo ponto é a carga de fluido refrigerante. A carga de fluido refrigerante está correta? Pô, Gabriel, ó, é um equipamento antigo, já teve vazamento, já aconteceu do equipamento estar sem fluido. Isso também pode gerar o congelamento da unidade. Então verifiquei a parte eletrônica, verifiquei a carga de fluido, ou seja, a quantidade de gás que eu tenho no meu equipamento. Aí nós vamos por terceiro teste. Geralmente esses equipamentos aqui tem um sensorzinho de degelo. E esse sensor ele tem a função, se por acaso a minha serpentina esfriar demais, ele para um pouco o compressor e vai descongelar essa unidade. Se esse sensor estiver apresentando falha, ele também pode ser o precursor desse congelamento. E a outra coisa que pode acontecer é um Clixon, que nós chamamos de bimetálico, que geralmente também fica aqui em equipamentos do tipo on-off. Ele tem como se fosse uma cebolinha, eu vou colocar uma imagem parecida de um Clixon aqui, de um bimetálico de ar-condicionado, que ele vai preso ali na serpentina. E aí quando eu ativo o modo de aquecimento, se por acaso a minha temperatura aqui ficar muito baixa, ele desliga um pouco o compressor, mantém o ventilador ligado para descongelar a serpentina. Então esses são os principais motivos que podem causar um condensador ou uma unidade externa congelando. Então agora é só fazer os testes, colocar em prática tudo isso que a gente falou e resolver o problema do seu cliente. E para você, cliente, já ficar atento dos principais motivos que podem ocorrer no seu ar-condicionado. É muito importante que você tenha um técnico fazendo as limpezas periódicas no equipamento, tanto na unidade interna quanto na unidade externa. Esse técnico precisa vir para fazer essas limpezas também para evitar esses problemas. E se você está com ar-condicionado antigo e precisa trocar de ar-condicionado, pode contar com a Poloar Ar-Condicionado. Há sempre uma Poloar perto de você. Esse aqui é o quadro Mestrão Responde. Deixa suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo. Já aperta aqui no like e até o próximo vídeo. Valeu!